Rony Augusto, eu sou poeta, escritor e gosto muito também de trabalhar com ensaios, crítica literária. Comecei a publicar em 83, né, em Porto Alegre. Eu sou do estado do Rio Grande do Sul, nasci na cidade do Rio Grande e comecei minha atividade como escritor, como poeta em Porto Alegre em 1983, como eu já havia falado. Comecei com o livro Homem ao Rubro, né? Depois fiz um livro chamado Puia. Todos esses livros iniciais que eu fiz, até o terceiro, que é o disco em parceria com o Ingo, um outro poeta lá de Porto Alegre, são livros que eu fiz de forma tipográfica, né? Na época era mais fácil, ainda era fácil encontrar gráficas ou alguns pequenos impressores que faziam cartões de visita para possibilitar fazer um livro em tipografia. Então, desde sempre, eu sempre gostei de trabalhar com livros com formatos diferentes, com trabalho artesanal, livro semi-artesanal. Como eu tenho trabalhado aí com o Daniel, fazendo alguns livros pela Botecanes, a editora Cabocla, livros feitos a facão. E de lá para cá, de 83 para cá, publiquei um monte de coisa, né? Mas eu gostaria de referir um livro que eu gosto bastante, que é o Confissões Aplicadas, um livro de 2004, que eu comecei a fazer outras experiências com a linguagem, né? Comecei a fazer uma poesia menos rarefeita, menos, digamos assim, filiada às poéticas de vanguarda, ao concretismo, digamos assim, e comecei a fazer uns poemas mais discursivos, né? Poemas também mais longos e também com uma perspectiva de textos políticos, né? Que tocasse de algum modo nas condições contemporâneas, políticas que a gente vive há algum tempo e principalmente agora, né? Depois da eleição do Bolsonaro. E recentemente eu publiquei novos livros de poemas, né? Um pela editora Selo Demônio Negro de São Paulo, editora tem livros muito bonitos também. Em um outro, eu li esse livro, se chama A Contragosto do Solo, e também publiquei pela editora Cotter Editorial de Curitiba, um livro de poemas, onde ali eu reuni um conjunto maior de poemas políticos mesmo, né, que eu fiz questão de tocar nesses pontos, né. Eu tenho, também esse ano, eu publiquei um livro chamado O Leitor Desobediente, que é o meu segundo livro de crítica, de ensaio literário. O primeiro eu publiquei inclusive também para uma editora de Santa Catarina, aqui de Santa Catarina, Letras Contemporâneas, do Fábio Brigman e também do Péricles Prade, né? Também Santa Catarina tem um monte de significações importantes assim, para a minha vida pessoal, né? Afetiva, intelectual. Então, meu primeiro livro então de ensaios de crítica foi publicado aqui em Santa Catarina. Eu escrevi muito também para o jornal, o antigo Diário Catarinense, mas tinha uma página de cultura tocada o editor era o Dorva Rezende, um cara muito legal, é gaúcho, né? Infelizmente, tinha que ter algum problema, não, é gente boa pra caramba, ele editou vários artigos meus nesse caderno de cultura, né? E eu fiz mais atividades também aqui com o Sesc de Santa Catarina. Comecei até a trabalhar com o Sesc no Sesc de Santa Catarina, né? O Sesc Gaúcho faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar com eles. Então, Santa Catarina é muito importante para a minha vida pessoal e intelectual. Exato, agora tu fez uma pergunta que eu sempre usei essa noção, esse conceito de cena, mas eu não sei se eu uso corretamente esse conceito de cena ou literária, às vezes cinematográfico ou musical. Para mim, do modo como eu até hoje usei essa expressão, eu acho que existe uma cena literária catarinense, né? Em função de uma grande produção e de qualidade também de vários escritores, né? Não à toa mesmo, uma postagem que eu fiz recentemente, eu falava disso, lembrava de todos os vários escritores e poetas e prosadores que conheço Santa Catarina, que produzem há bastante tempo uma literatura bem diversa e complexa, cheia de qualidade, né? Claro que um ou outro desvio né, que se faz uma poesia, uma literatura mais convencional, mas no geral eu acho uma literatura, uma prosa, uma poesia bem interessante, né? O Carlos Schroeder é um baita do prosador, né? O Demétrio tem texto de prosa, é um baita poeta, também ligado à música. O Fábio Brigman é um grande escritor, ele é um cara que atua em diversos campos, no teatro, até cinema ele faz, né? Extrapolou inclusive os limites da expressão meramente literária, foi para o âmbito do cinema.
O Marcelo Labes, que eu não conheço pessoalmente, mas a que tudo indica, tem um trabalho importante, né? Está sendo reconhecido nacionalmente. O Denis Radins, que é um poeta assim complexo, cheio de experimentos com a linguagem. Eu estou falando de gente da minha geração, mas tem outros, né, poetas que vieram antes, que são até ajudaram a formar esse pessoal, esse grupo, essa galera, né? Hoje mesmo a gente estava falando no Lindolfo Bell, Péricles Prade, que é sempre difícil falar, Péricles Prade, esses que eu conheço, né? Mas tem outros escritores, né? Tem prosadores também que eu também já conheço, eu tive a oportunidade de ganhar livros também da própria editora da Universidade Federal, né? Então eu acho vamos usar uma cena e um conjunto de produções bem interessantes, além, claro, de um trabalho como é que eu vou dizer, que é o suporte dessa produção, que são os trabalhos, são as atividades editoriais, né? No passado teve a Noa, uma baita editora de tipografia, do Kleber Teixeira, né? Tem o teu trabalho, que é muito legal, de editora cartoneira, né? que faz experiências com formato livro. A Botecanes, para mim, é uma editora importante, né? Então eu vejo uma produção bem interessante. Em alguns momentos, embora muita gente lá no Sul, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se vanglorie, o gaúcho se vangloria de várias coisas. Uma delas é também que tem um mercado literário e que tem uma produção, Eu acho que tem uma produção boa, mas em vários momentos eu tenho dúvida, né? Se a produção gaúcha do estado onde eu nasci, principalmente agora, contemporaneamente, se ela chega a rivalizar com uma produção que existe aqui em Santa Catarina. Esqueci de mencionar um grande escritor, grande poeta, que é o Cristiano Moreira também, né? Esse é sensacional. Tem uma editora, né, trabalhando com tipografia. Então essas coisas que eu acho interessante. Por exemplo, em Porto Alegre não tem ninguém trabalhando de forma tão intensa, por exemplo, nem com livro cartoneiro, que eu sabe, se tu que conhece bastante esse grupo, tu acha que no interior do Rio Grande do Sul tem, né? Tem um cara no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, né? É o Gaudêncio. Isso. Mas na capital, assim, na cidade, é o mercado editorial convencional, de livros bem feitinhos, né? Que faz parte também, né, do universo de quem gosta de literatura. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que existe uma cena bem poderosa aqui, uma produção bem interessante, diversa, né? De escritores e escritoras de Santa Catarina. Eu vivo de forma indireta e complementar, né? Quer dizer, eu não vivo só, digamos, dos poemas que eu escrevo, né? Não vivo de cada artigo que eu escrevo, que isso seria interessante, né? Eu vivo de coisas, né? Ou tento, né, me manter em pé de coisas ligadas à literatura, como palestras, cursos, oficinas, né? É isso que mantém mais assim o trabalho. Eu gostaria de receber por cada poema que eu escrevo, né? Cada texto literário que eu escrevesse, eu gostaria de receber, mas não há instituições que banquem, que financiem, que suportem o teu trabalho, a não ser ocasionalmente, então, a partir de editais, né? Ou essas ferramentas tipo que o sujeito faz como é que chama? Fica um tempo num lugar fazendo uma produção, tem um nome para isso, Uma residência? Isso, tem as residências literárias, mas tudo isso é ocasional, né? Por exemplo, eu escrevo, tem uma coluna num portal de jornalístico, que é político, que é o Sul 21, né? Mas eu me comprometi de fazer textos quinzenais, escrever textos quinzenais para eles, né? Mas desde o início eles me disseram, a gente não tem como pagar, por enquanto não tem como pagar. E eu falei, então tá, se não tem como pagar, eu vou publicar textos que já estão publicados, que eu tenho um monte de textos. Eu falei, vou publicar textos que não são inéditos, tudo bem? Tudo bem, né? Então, mas eu não quero ir trabalhar para nenhum outro veículo, né, escrevendo assim com regularidade, a não ser que me paguem. Né? O jornal A Zero Hora também de Porto Alegre, o Correio do Povo, todos esses jornais, eles têm por política perversa e truculenta de não pagar as colaborações eventuais, né? Os colunistas regulares, eles pagam, mas não tem sentido não pagar essas pessoas, porque se eu chamo um cara para fazer um trabalho na minha casa, uma obra, ele não vai trabalhar para mim regularmente, vai fazer um trabalho especial para mim naquela casa, ele é pago.
né? Trabalhos ocasionais também são para ser remunerados, e saem nesses veículos que, mesmo eles alegando crise, né, em função da internet, que os jornais impressos estão perdendo espaço, mesmo alegando essa crise, eles têm dinheiro para pagar, né, as produções ocasionais, né? Então eu decidi não colaborar mais com essa gente. Outro dia mesmo foi um cara, até eu conheço, gente boa ele, e eu apresentei a minha dúvida para ele, ele falou, não, tá certo, acho que, porque ele é crítico de cinema e ele faz parte de uma espécie de sindicato dos críticos, né, de arte ou de cinema, e o sindicato tomou essa resolução de, não, vocês não façam trabalhos não remunerados. Ele entendeu, mas ele trabalha para 0 hora, né, ele não ia, né, sim, comprar uma briga, né, para querer pagar para mim, pagar a mim ou a outros, né. Mas eu falei para eles, não, assim, eu não vou, não aceito mesmo, né. Isso é terrível, Daniel, porque isso fecha espaço, né, fecha um monte de espaço para as pessoas. Ainda bem que eu não dependo tanto disso, porque eu já estou na estrada há tanto tempo, que se ali uma porta eu fecho, eu abro outra depois, né. Mas para quem está começando, e foi assim comigo e para muita gente que eu conheço, né, a pessoa trabalha de graça para essa gente. Então, eu de fato, o meu trabalho, o dinheiro que eu consigo, né, cachês, né, remuneração que eu consigo para a minha sobrevivência, ligada à literatura, só mesmo nesses trabalhos adjacentes, indiretamente. O texto escrito não. As editoras também, a maioria das editoras que são grandes, né, que têm um formato padrão, elas também não te contratam, a gente faz um acordo para eles mandarem a gente pagar em livro e tudo mais. Para as grandes editoras, isso eu acho terrível. Outros projetos assim, que eu topo participar, não tem problema nenhum, acho que é o meu desejo, né? Mas para editoras já conhecidas, eu acho o fim da picada isso. Mas é isso, acho que para todo mundo é mais ou menos assim, né? Já escrevi diversos textos, assim, não são muitos, mas falando sobre isso, de como nós mesmos, nós escritores, nós artistas, a gente colabora para essa ideia de que não dá para pagar o trabalho de um artista, né? Porque parece que a nossa função, aquilo que a gente faz é algo acima do plano, né, dos homens comuns. A gente, né, e até tem uns clichês que a gente repete, que eles podem ser até em parte verdade, mas aquela ideia de não, a arte salva, como se a arte tivesse um poder de cura e transformador além, né, de qualquer outra atividade. E aí isso atrapalha, porque parece, como é que eu vou pagar um sujeito que faz uma coisa tão sublime? Né? Essa é a desculpa que, né, digamos assim, eu nem tenho como te pagar. É tão maravilhoso, como é que eu vou te pagar? Então essa é a desculpa, né, terrível que quem detém a grana do campo da literatura, da produção de conteúdo, jornal, e-mails, internet, blogs, sites, eles trabalham um pouco com essa coisa, né? Então eu acho que os artistas, os escritores precisariam mudar um pouco isso. E precisa, aos poucos, né, aqueles que têm um pouco mais de coragem, de também se negar a publicar ou escrever sem ser pago. Porque eles estão assim, trabalhando contra a mim e vários outros que querem que isso um dia se transforme em pagamento. Tem um grande poeta, o Oliveira Silveira, gaúcho, né? Poeta maravilhoso, né? E uma vez ele convidaram uma rádio alemã, uma rádio, né, da Alemanha, queria ler uns poemas dele, né, no ar lá. E ele mandou os poemas, tudo. E leram. Tempo depois ele recebe uma carta, ele abriu o envelope, estava lá, marco, né, o dinheiro alemão é o marco, estava lá a grana, né, umas notas e umas moedinhas. Eles pagaram pelo tempo que o poema dele, né, foi dito no ar, assim. Ele ficou de cara, impressionado. Então a nossa cultura também tem isso. A arte não é uma coisa para ser paga também, né? É uma coisa de, como ela digamos, era uma veleidade da aristocracia, e a aristocracia nunca precisou de grana. E muita gente que faz arte hoje em dia é isso, eles têm grana, né? Não são que nem eu, que nem tu, a gente como eu digo com o amigo meu, Cândido Rolim, a gente é pé de chinelo, né? Mas hoje em dia tem muito pé de chinelo fazendo literatura e arte. Então a gente tem que entrar com outro olhar. Não, eu não venho de extrato, né, bem aquioados, né, da sociedade. Não sou miserável também, mas a minha família sempre ralou, e eu também tenho que me virar. Então tem isso também, o fato da arte, da cultura em geral ser feita e durante muito tempo ter estado na mão de quem tem grana, atrapalha, né?
Parece que todo mundo que faz isso é gente que tem grana, então nem precisa pagar para eles vivem de outra coisa. E muita gente diz isso. Amigos meus que eu considero, não, o meu trabalho não é esse, eu sou, sei lá, professor, eu sou advogado, eu sou, né? Mas não interessa que tu seja advogado, professor, tenha um salário fixo, não interessa isso. Tu tem que receber pelo trabalho que tu fez, né? O trabalho intelectual tem que ser reconhecido o valor dele, também de forma, pela remuneração, né? Eu gosto de uma frase ele era poeta, ele era diretor de cinema, esqueci o nome dele. Talvez depois na edição tu coloque o nome do cara. Ele disse assim, a arte deve servir para alguma coisa, eu só não sei para quê, mas deve servir. E às vezes a sensação que eu tenho é isso, eu acho que ela deve ter alguma função, mas eu não sei precisar qual é bem isso. Isso não quer dizer que eu defendo assim, uma arte alienada, assim, né? Indiferente ao mundo. Não, eu acho que como produção, como produto humano, né? Como também uma forma de conhecimento, não só de si, porque essa história de a arte é uma forma de conhecimento de si próprio, isso eu acho meio chato, mas conhecer o mundo, reler o mundo, interpretar o mundo, dizer coisas sobre o mundo, eu acho que a arte tem esse seu papel. Só que a questão para mim é sempre essa, que quando eu digo isso eu não quero dizer que a arte tem uma função utilitarista, que ela vai servir de imediato para as coisas. Não, não é isso. Ela tem uma função que é uma função típica da arte, que gera uma certa ruído na compreensão do mundo, e a gente depois tem que se virar, porque a arte ao mesmo tempo ela não dá resposta. A arte não dá uma resposta. Como é que eu devo me comportar para mudar o mundo? A gente, para mim, eu sempre digo, é mais interessante, mais eficiente, eu fazer parte de uma atividade, de um grupo político, ter uma atuação social forte, participar me engajar politicamente em alguma bandeira social, né? Algum ativismo. Isso eu acho mais eficiente para mudar o mundo do que eu fazer um poema. Claro, eu posso até fazer um poema político, mas eu sei o limite desse poema político que eu fiz. Ele não vai fazer o sujeito lá na rua pegar em armas e derrubar o governo totalitário, autoritário, proto-fascista que a gente agora está vivendo. Então eu acho que ela tem uma série de funções, mas ela é o tipo, eu também digo que a gente sempre deve entender a arte como ela é uma linguagem da suspeição, ela levanta suspeitas, ela gera dúvidas sobre as coisas, ela não dá uma resposta cabal. Não dá, infelizmente, né? Mas... O quê? Não, eu gosto das duas coisas. Eu adoro poesia, eu adoro fazer o trabalho de crítica e de ensaio. Na verdade, eu não escrevo os textos críticos assim de um ponto de vista de estabelecer juízos fechados de valor, de julgamentos fechados sobre aquele poeta, aquele livro, né? Eu gosto de fazer o texto crítico na perspectiva do ensaio, porque o ensaio é um texto teórico e criativo, mais flexível, mais fluido, né? O texto ensaístico pode rodar de forma mais livre, e ele acaba onde a gente bem entender. Onde o poeta, onde o escritor achou que acabou. Ele não precisa também ser conclusivo. O Adorno tem um ensaio muito legal sobre isso, né? Um ensaio sobre o que seria um ensaio, e ele diz que a forma do ensaio é isso. Eu começo onde eu quero, num texto, e termino também onde eu quiser. Isso é legal. E geralmente os textos teóricos, que são os artigos de formato mais acadêmico, não, tu tem que ter um desenvolvimento mais coerente, digamos assim, ou mais convencional, que também chegue a uma conclusão, né? É o modelo da dissertação e da tese, né? Os artigos são reduções desses modelos acadêmicos, né? De pensamento, de reflexão. E para mim a crítica é esse lado, pelo fato de pensar o ensaio, me interessar mais pelo ensaio, talvez porque o ensaio se aproxima, não é a mesma coisa, mas ele se aproxima um pouco da liberdade de fazer um poema, né? De trabalhar com poesia. Mas eu gosto muito dos dois, e em determinados momentos assim da minha vida como escritor, intelectual, eu fiz mais artigos, ensaios do que poesia, né? Poesia eu faço poucas, assim, num ano devo fazer, 5, 6 poemas no máximo, porque eu sou muito desconfiado de tudo que eu faço, assim, até achar que eu fiz um poema, não é insegurança, mas sempre, não, peraí, tem que chegar numa forma, num poema que não caia numa convenção, num lugar comum, então eu estou sempre cuidando disso, mas
gosto das duas. A rotina que eu tento, e agora que eu retomei, vou retomar o ensino superior, fazendo mestrado, agora eu vou ter que ter rotina de leitura, né? Mas a rotina de escrita para mim não tenho, assim, né? Eu costumo anotar muito, assim, nas leituras que eu faço, vou anotando coisas. É isso que, em boa parte, serve de material para eu fazer depois um poema, ou até depois fazer um artigo. Tudo são anotações que eu vou fazendo, né? Mas eu não tenho essa prática, assim, embora eu acho que isso não seja algo impossível para a poesia. Outro dia eu estava até pensando assim, porque o prosador, ele parece que ele representa isso que tu falou, né? Porque o prosador, o cara escreve romance, né? Ele tem uma rotina, ele tem que escrever um livro, né? Às vezes ele já tem até o contrato já assinado, e o cara tem uma rotina, acorda lá 8 horas, escreve até meio-dia, tem um intervalo, depois retoma, faz um horário de trabalho, uma carga de trabalho durante o dia. E aí eu fiquei pensando, por que não acontece isso com um poema? Será que é impossível acontecer? Eu cheguei à conclusão, a simples conclusão de que isso não acontece porque não há demanda. Se um cara me disse assim, Ronald, eu sou aquele editora tal, tu tem que escrever quero te contratar, eu não tenho, tu tem poemas? Não tenho, então, mas eu te contrato para tu escrever um livro de poemas para mim num prazo de 1 ano. Claro que eu ia fazer. Não é? Isso não é ser, como diz, mercantilista, né, oportunista, né? É um trabalho, você pode encarar isso como trabalho porque não depender da inspiração. Eu mesmo não escrevo com inspiração, eu escrevo pouco não é porque eu estou esperando inspiração, eu escrevo pouco porque eu fico exigindo um monte, né? Mas se for preciso, e eu já fiz isso, Ronald, faz um poema aí para tal coisa, né? Eu vou lá e faço, né? Eu tenho que fazer, eu acho que é possível fazer isso. Por enquanto, já que não tem essa demanda, eu não tenho uma rotina assim de escrita de poemas, né? Não tenho. Palavras finais. Não, palavras finais. Pode parecer rasgação de seda, mas eu acho é um prazer para mim ter tido essa conversa contigo, conversar contigo. E sempre que tu tiver afim, tiver disposto, eu estou disposto também a colaborar e participar dos teus projetos. Então, para mim, Daniel, é um prazer te ter como interlocutor, como escritor que eu gosto e como meu editor. Obrigado. Legal.